Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. É sempre um prazer discutir, como a gente tem feito no Cultura Geral ao longo desses 5 anos, discutir a democracia, o pensamento crítico, as pessoas que constroem o direito no Brasil. E hoje a gente vai relacionar todos esses direitos e garantias com o processo civil e o direito civil. Nós estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que Fred Didier, um dos maiores processualistas e intelectuais desse país. Fred, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber, uma honra para o Cultura Geral, uma honra para a TV Banqueta e uma honra para as nossas Minas Gerais te receber aqui um bom baiano arretado do processo civil brasileiro. Um grande abraço e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ederson. O prazer é meu. Eu tenho uma relação tão forte com Minas Gerais, um estado que sempre me recebeu muitíssimo bem, me recebe muitíssimo bem, onde tenho inúmeros amigos. Então, é uma satisfação estar aqui. Primeira vez que eu vou dar uma entrevista para você, primeira vez que eu vou para a TV Banqueta. Espero que o pessoal possa ser útil. Vai ser muito útil, com certeza. Professor, a gente começar a discutir esse assunto, principalmente do processo, e discutir também não só essa coisa técnica do processo, mas discutir de uma forma ampla, como é que a gente pode entender o processo civil hoje numa sociedade tão volátil como essa que a gente tem vivido? Veja, o processo civil ele acaba sendo o canal para muitas dessas volatilidades, muitas das insatisfações, todas essas tensões e mudanças que pelas quais a sociedade passa e que geram conflitos. Esses conflitos não sendo resolvidos vão para o judiciário e o meio de resolver esses conflitos é o processo civil. Então o processo ele sempre fica muito como é que eu poderia dizer? O processo sempre fica muito próximo do problema, porque os problemas vão surgindo e você, ao ir para o judiciário, você vai se fazer do processo para isso. Então, você vê a questão em tempos de pandemia, foi o processo civil teve que lidar com questões até então não cogitadas, né? Não cogitadas, como a gente está vivendo. Então, o processo teve que se adaptar a isso, teve que se adaptar a esse mundo de comunicação à distância, teve que se adaptar às sessões do tribunal terem sendo à distância, né? Os prazos tiveram que ser suspensos no momento, as audiências estão tendo que ser repensadas para esse novo modelo. Então, tem uma frase de Ponte de Miranda, que é tido como o maior jurista da história do país, em que Ponte diz assim, Ponte diz, o processo é o ramo do direito mais rente à vida. Mais rente à vida. Por quê? Porque é o primeiro que recebe. É o que tem um contato direto com o problema da vida. Então, é isso. O processo tem essa característica. E pensar no processo num país volátil, como você colocou, num país complexo como o nosso, não é fácil. Professor Fred, nós podemos concluir que sem o processo civil a democracia fica mais fragilizada? O processo é uma conquista civilizatória. Porque imagine o que é um processo. Um processo é um conjunto de atos para preparar um ato final, que é uma decisão. Então você organiza vários atos, encadeia esses atos para que uma decisão seja proferida. Esse encadear dos atos uma parte fala, outra parte fala, tem a oportunidade de falar ao contrário, ambas podem provar, um decide, cabe recurso. Então é assim que as coisas vão, é um debate organizado. Isso não foi de ontem para hoje, isso é uma conquista civilizatória. Antigamente o poder, em outros tempos, o poder era exercido com um ato só. Então quem tinha poder, ele exercia o poder sem ouvir, sem debater, sem provar, sem cabe recurso, sendo um decisor parcial e não imparcial, com provas ilícitas, não com provas lícitas. Então, o processo vem
como um fator de legitimação do exercício do poder, quer dizer, o poder não pode ser exercido de qualquer maneira, e isso está totalmente relacionado com democracia, né? A democracia é uma forma de se controlar o exercício do poder, e isso se faz processualmente. Professor, como é que a gente pode pensar no processo civil nessa sociedade 4.0? Essa é uma das questões aí nessa quarta revolução industrial que está repercutindo muito nos estudos de processo. Veja, hoje se fala em inteligência artificial e processo, né? Que maneira os algoritmos podem ajudar na elaboração das decisões, como agora os tribunais superiores estão se valendo, né, de robôs, o Sócrates, o Atos, o Victor, que são robôs para ajudar no exercício da função jurisdicional dos tribunais superiores. Você vê hoje, na própria advocacia, o uso de algoritmos de inteligência artificial substituindo o trabalho de advogados. Você tem a blockchain sendo utilizada como uma forma de armazenamento da prova, de certificação de atos, né? Então, há muitas... Hoje você fala em visual law. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre visual law, que é uma transformação das comunicações jurídicas a partir de elementos visuais, como vídeos, como gráficos, que você coloca na petição. Às vezes, tem advogados que fazem isso. Você coloca um QR Code na petição, e aí o órgão julgador ele lê o QR Code e aparece lá um vídeo, uma explicação oral, uma linha do tempo. É um tipo de comunicação jurídica que não existia, né? E isso está acontecendo toda hora. Tem curso sobre visual law, tem curso sobre inteligência artificial e direito. Aí em Minas, por exemplo, um dos maiores especialistas em inteligência artificial e processo está em Minas, que é o professor Dierle Nunes, da PUC de Minas e da Universidade Federal de Minas Gerais. Porque os impactos são muito grandes, né? Muito grandes, enfim. E aquilo, como eu lhe falei, o processo sempre recebe isso antes. O processo ele recebe, porque ele tem a necessidade de estar sempre um passo à frente. Professor, tem um outro detalhe também. O direito está sempre correndo atrás para poder regular uma situação que aparece. Qual é o tamanho do desafio? Nós estamos com dois momentos ímpares na civilização, né? E também na sociedade brasileira, que é o Covid-19, né, que transformou a relação das pessoas, e também essa digitalização de tudo, né? Como que nós podemos observar o tamanho do desafio que está aí para os operadores do direito, os que já estão há muito tempo e os que estão agora, né, que ou estão entrando no campo acadêmico ou estão saindo, né? Como que trabalha isso e como é que casa essas relações todas do direito com a vida real nesse sentido? Não é fácil. Eu vou me valer aqui, para poder facilitar a exposição, de uma arrumação que o historiador israelense Yuval Harari fez. Ele disse que há 3 grandes desafios para o homem no século XXI que já se impõem. 3 grandes desafios. O Big Data, essa quantidade, e nunca se teve tanta informação, tanto registro, tanto dado sobre tudo, a todo momento. Quer dizer, o meu celular sabe mais de mim do que meus pais. O Big Data, então. A inteligência artificial chegando a níveis impensáveis, né? Existe uns testes, né, que se fazem, que é para ver se a inteligência artificial engana um ser humano. E o teste de Turing, você conversa com a inteligência artificial e ela entabula com você um diálogo, e você não consegue perceber que está conversando com um robô, é porque ele passa, essa inteligência artificial passa pelo teste de Turing. Ela se comporta como um ser humano. E existem hoje várias inteligências artificiais assim. Então, a inteligência artificial é o segundo desafio. E o terceiro desafio é a engenharia biogenética. A gente não sabe onde é que vai parar. Não sabe o que isso vai parar.
criaturas sendo construídas ou reconstruídas pelo ser humano. O direito está correndo atrás disso. O direito vai ter que lidar com essa questão da Big Data, e aí você veja questões sobre direito ao esquecimento, que é um tema importantíssimo, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que o Brasil aprovou, mas só vai começar a vigir no ano que vem, é uma tentativa de você lidar com esse excesso de informações, né? Incrível de informações, e o problema da inteligência artificial, com todos os seus desafios éticos, né? De você saber, por exemplo, de você questionar, por exemplo, em que medida aquele robô ele é um preconceituoso. Pode um robô ser preconceituoso? Pode. Se o algoritmo for alimentado com dados preconceituosos, o robô vai ser preconceituoso. Então, há desafios éticos terríveis. Os cientistas do direito estão preocupados com isso, mas estão sempre correndo atrás disso. As mudanças vêm sempre à frente. Estão sempre um passo à frente, no mínimo. Eu estava lendo algumas coisas e aí aparece, por exemplo, especialistas falando que nós temos hoje as empresas de tecnologia, né, que faturaram aí quase 800 bilhões, né, em período curto de 2, 3 anos, elas já superam, já estão iguais às indústrias, igual à indústria automobilística. Aí você tem a Tesla, tem outras empresas e tal. Regular tudo isso vai ser um desafio muito grande, professor. Como é que a gente vai lidar com essas novas tecnologias, o direito às novas tecnologias e essas coisas que são intangíveis? O direito está virando também uma prospecção, uma projeção para ser de regulação das coisas intangíveis também? Sim, eu não sou um especialista nisso, né? As suas perguntas são muito difíceis. São muito difíceis. Eu não sou especialista nisso. Mas é realmente assustador ver empresas que valem o que o Brasil vale. Uhum. É incrível. Uma empresa valeu o que o Brasil vale. Uhum. Então, é realmente uma coisa impressionante, né? Como lidar com isso, como impedir que essas Google, Amazon, Apple, Facebook, as 4 grandes aí, e Microsoft, as 5 grandes, elas se bem tomem conta de tudo, né? Como fazer isso? É muito difícil. Eu não tenho resposta, infelizmente. Regular essas relações, porque eu acho que a grande pega assim, seria entender como é que regula tudo isso, né? Como é que a gente traz para o direito e traz para as pessoas essa regulação do direito civil para que as pessoas tenham mais segurança para fazer negócio. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados agora. Como é que o direito vai se transicionar nesse campo? Porque perceba que, como eu até mencionei, né, a Lei de Proteção de Dados, isso, ela é fundamental, mas o Marco Civil da Internet é outro ponto muito importante, né? Que aí lida com pesquisa de célula-tronco, né? Liga com os crimes cibernéticos. Você tem um conjunto de leis que vem sendo... essa discussão sobre fake news, né? Que é um tema dificílimo, né? Dificílimo, como casar isso, liberdade de expressão e combater fake news, o impacto disso no processo eleitoral. Todos são temas da contemporaneidade e não há respostas únicas para problemas como esse, né? Uhum. Há muita gente pensando sobre o assunto, mas tudo é inevitável. E é inevitável um esforço transnacional, porque esse tipo de coisa não pode ser nacional, Uhum. Tem que ser transnacional e tem de ter o cuidado para a gente não retroceder. Porque diante do novo, diante daquilo que nos atemoriza e é novo, há sempre o risco de a gente querer retroceder. De a gente achar que retroceder é um caminho. Uhum. E retroceder nunca pode ser um caminho, não em relação a direitos fundamentais, né? Então, às vezes, me preocupa que alguns temas sejam enfrentados com armas com armas poderosas, mas que podem levar a um retrocesso e não a um avanço. Preciso ter muito cuidado com isso. E a sintonia para isso é uma sintonia fina. Sim. Justiça multiportas tem a ver com essa volatilidade, professor? Muito, né?
né? O que é justiça multiportas, né? Você imaginar que a solução do seu problema, a solução justa do seu problema, ela pode ser alcançada por várias portas, não apenas por uma, que aí é o judiciário. E a ida ao judiciário é uma porta. É uma das alternativas para você resolver o seu problema. Mas há outras à disposição, como a negociação direta, como dá o exemplo da plataforma consumidor.gov.br. Talvez muitos não conheçam, uma plataforma governamental vinculada ao Ministério da Justiça, que é uma forma de um consumidor que esteja insatisfeito com algum produto ou com algum serviço, ele pode ir a essa plataforma, consumidor.gov.br, acionar, quer dizer, provocar o fornecedor, que vai responder e tudo se resolve em menos de uma semana. 80% de êxito. 80% de êxito essa plataforma tem. É uma plataforma gratuita, você pode fazer do seu celular, pode fazer do seu computador de casa. Veja como essa volatilidade gerou uma solução como essa, que é uma solução ótima, né? Que são as chamadas, em inglês é mais pedante, né? ODR, Online Dispute Resolution. Quer dizer, as soluções de conflitos feitas online, como uma plataforma dessa, do.gov.br. A gente está caminhando assim para uma sociedade em que haverá muitas demandas, mas que talvez um caminho como a arbitragem, que pode ser no macro, mas também pode ser também no micro, tome conta dessa sociedade nossa, professor? Não, assim, não, isso não existe. A arbitragem tomar conta não existe. A arbitragem é uma das portas, das múltiplas portas, que serve bem a determinados tipos de conflito, não a outros. É preciso pensar que a tendência é exatamente as formas de solução de conflitos se pulverizarem, para que os conflitos eles se encaminhem para um método de solução mais adequado para eles. Então, é menos concentração e mais dispersão. Sim. A ideia de... Não sei como é que você tem trabalhado isso, mas a gente tem usado muito, eu tenho falado muito disso aqui, tenho ouvido muito também, que é de ecossistema, né? Essa ideia de ecossistema, que você vai pegando as soluções ali no ar, vai pegando para resolver cada caso a caso, seria talvez o grande chavão, ou a grande solução, ou a grande ideia para que se resolva problemas da sociedade, regule essas soluções. O ecossistema, né? Que eco é casa, né? Eco é casa, né? É lugar, né? Então, o ecossistema é o conjunto de condições ambientais, não necessariamente ambientais na natureza, mas o conjunto de circunstâncias do ambiente para você pensar em resolver um determinado tipo de problema. Então, quando se fala em ecossistema, se diz assim, o ambiente brasileiro, cultural brasileiro, para a solução de conflitos é bom, é um ambiente... O ecossistema de solução de conflitos brasileiro, composto por uma diversidade de faunas e floras, há vários tribunais, há vários meios de solução de conflitos. Então, você tem uma metáfora, né? Fauna e flora. Você tem as florestas, são os tribunais, você tem a biodiversidade, que são os sujeitos que estão dentro desse ecossistema, e as interações que esses sujeitos estabelecem por meio das técnicas de solução de conflito. Então, o que eu posso dizer é que o ecossistema brasileiro de solução de conflito tem melhorado bastante. Nós estamos melhorando a nossa biodiversidade de solução de conflito, para usar essa metáfora ambiental. Professor, a dinâmica e a linguagem do judiciário vai ter que também mudar e transformar para se adequar a esse novo momento? Eu não tenho dúvida que sim. E já está acontecendo, né? Os juízes já têm uma postura muito diferente em relação à forma de solução de conflito. Já há uma compreensão de que o consumidor, por exemplo, ele deve se valer, quando possível, dessas técnicas de solução online antes de ir para o judiciário. O próprio CPC ele se organizou assim, né? O CPC previu mediação, conciliação, regulou exaustivamente. O CNJ, que é um órgão de controle do judiciário, se preocupa muitíssimo com isso. Então, isso já está acontecendo.
qual é o maior desafio? Qual é aquilo que você poderia falar que a gente precisa entender de uma sociedade mais moderna? O que você poderia falar de desafio, que poderia trazer para a gente de desafio em que nós precisamos nos adequar nesse momento social que a gente está vivendo? Para mim, o maior desafio, Ederson, é um desafio cultural de educar as pessoas para a paz, e não para o conflito. A cultura da paz no Brasil não é fácil. A nossa história é uma história de muito autoritarismo, muita violência. Então, você educar para a paz, educar para a pacificação, para mim, esse é o maior desafio. Eu falo também como pai. Eu como pai, não é fácil. Não é fácil. E os algoritmos, professor, como é que você tem visto tudo isso e como é que a gente pensa nisso em termos de processo, em termos de direito? Como é que a gente pensa nos algoritmos? Porque a gente tem ouvido muito falar, né, em softwares de direito, que vai substituir, que não vai substituir. Como é que isso relaciona e também pensar nisso nas decisões, né? Como é que todo mundo vai ter que pensar nisso também, não só aluno, mas também professor, as instituições, como é que trabalha tudo isso? Isso já está acontecendo, é uma realidade. Eu até comentei aqui, né? Falei, já tem o Victor, o Sócrates, o Atos, que são robôs que auxiliam os tribunais superiores nas suas tarefas. Há experiências estrangeiras de tribunais algorítmicos. O professor Eric Navarro, lá do Rio de Janeiro, ele tem relatos disso, explica isso muito bem. E para mim, meu caro Edson, que tenho 45, vou fazer 46 anos daqui a 2 semanas, portanto, sou de uma geração que nos anos 80 viu Exterminador do Futuro, Blade Runner, Caçador de Androides, Caçador de Androides, que se passava em 2019, Caçador de Androides, se passava em 2019, a gente vê aquilo acontecendo, mais ou menos, é uma coisa muito, muito pesada para mim. Uhum. É muito pesada. Eu sinto um pouco isso. Eu também sinto. Professor, a gente está percebendo agora, a gente está diante de uma simplificação da aplicação e da condução do direito no Brasil? Não vejo isso. Uhum. O direito está cada vez mais complexo. O que pode estar acontecendo, e talvez é isso que você se refira, é uma comoditização do ensino do direito. Tá, e talvez. Porque como agora qualquer não existe mais a heterovalidação. O que é heterovalidação? Para que eu fosse professor, para que eu me chamasse professor, eu precisava que alguém me atribuísse essa condição. Ou seja, eu tinha que fazer um concurso, e aí eu ganhava um cargo, ou seja, contratado por uma universidade, aí eu virava professor. Então, eu precisava de um de uma validação pelo outro, para ser professor. Hoje não existe mais. As pessoas podem aqui abrir agora e se auto-afirmar professor. Quem me fala? Eu sou um professor. Eu sou um jurista. Quer dizer, para eu ser jurista, antes eu precisava de uma heterovalidação. Alguém tinha de me reconhecer como jurista. Alguém tinha de me reconhecer como autoridade no assunto. Hoje já não há mais. E aí o que é que acontece? Como todo mundo é autoridade, todo mundo é professor, todo mundo é professor, todo mundo assim, professor de onde? Não, eu sou professor, eu dou aula. Onde? Dou aula no YouTube. Uhum. Então aí o que é que acontece? Aí comoditiza. Nesse sentido, há uma simplificação. Que é uma simplificação que tende ao infinito, né? Porque sempre haverá alguém que vai simplificar mais. Agora, o direito, não. O direito é cada vez mais complexo. Uhum. Cada vez mais difícil de ser compreendido. Essa é outro recorte que eu queria fazer.
como é que você vê a produção intelectual no Brasil, pensando que você vem de uma escola, né, do processo civil e do direito civil, que é riquíssima em intelectuais, em interpretação de normas, interpretação de textos, em conclusão de doutrinas. Como é que você vê, principalmente na sua área, essa produção intelectual no Brasil, professor? Eu acho que a produção brasileira, na minha área de processo civil, é muito boa. Eu acho que os processualistas civis brasileiros estão no rol dos melhores do mundo, sem dúvida. Agora, é muito grande. Como é muito grande, tem muita coisa ruim. Claro, porque é muita coisa, um volume muito grande de produção. Mas os melhores do Brasil estão no rol dos melhores do mundo, em termos de processo civil. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Eu acho que nós fazemos doutrina de processo civil de ponta. Uhum. Uma outra pergunta interessante é como que você percebe, como é que você vê a atuação dos professores em sala de aula nesse momento completamente tecnológico, né? Que a gente é praticamente da mesma geração, você e eu, que viemos de uma sala de aula mais formalizada, né? mais dura e tal. E hoje a gente tem uma sala de aula, a gente tem pelo menos as pessoas que estão indo para a sala de aula com uma perspectiva mais mole, né? mais volátil e tal. Como é que você percebe a aplicação do ensino nesse contexto, Fred? Eu acho que isso é só tecnologia, né? É uma mudança de tecnologia. O ensino continua sendo bem parecido. O que muda é a tecnologia, o suporte, né? O material. Acho que os professores estão se adaptando bem, assim como os alunos. Uhum. Eu não vejo isso um grande problema, sobretudo por direito. Eu acho que a gente tem agora recursos. Eu estou aqui conversando com você, imagina que fosse uma sala de aula, tivesse 40 alunos, eu estou falando com vocês aqui, eu disse assim, rapaz, tem um texto meu, peraí, abro aqui o Google, já compartilho aqui no chat, as pessoas já leem o texto, já ficam no seu computador com o texto. É um tipo de velocidade. Eu compartilhar, olha, tem um pedaço aqui que eu gravei um vídeo, tá lá no meu canal do YouTube, você assiste isso aqui no meu canal do YouTube e vamos avançar aqui na aula para tirar as dúvidas. Isso realmente é muito bom, né? Uhum. Professor Fred, pulando um pouquinho para o mundo dos negócios, como é que fica a regulação nesse contexto do mundo dos negócios? A arbitragem, aí eu tenho que voltar na arbitragem, que eu acho que é uma grande... Eu converso muito isso com a Suzana Cremasco aqui, que é professora de Direito do Processo Civil, da UniBH, e a gente fala muito da arbitragem. No mundo dos negócios, é a solução mais rápida que tem. Seria esse o caminho, nesse momento também? Seria um bom caminho para a solução de problemas, Fred? Como eu disse, a arbitragem é uma alternativa boa. É uma alternativa boa para questões empresariais? É. Mas isso não quer dizer que ela sirva para qualquer caso. Uhum. A arbitragem costuma ser cara. A arbitragem não é um serviço barato. É rápido, é adequado, produz boas decisões, mas não é uma coisa barata. Uhum. Não é um instituto muito acessível para todo mundo, né? Então, não é acessível para todo mundo. Não é acessível pelo custo da Câmara da Arbitral e também pelo custo dos profissionais que vão advogar na arbitragem. A advocacia de arbitragem costuma cobrar mais caro. Uhum. Professor, startups. Também é um desafio porque a startup vem com uma ideia um pouco de desregulamentação das relações de trabalho do Estado. Como é que você vê as startups, o mundo do negócio e o processo civil nesse contexto também que a gente está vivendo? Não só de Covid, mas nesse contexto de volatilidade das relações mesmo de negócio, né? Eu não sou um grande especialista em startup, embora já advoguei para algumas. O que eu posso relacionar com o processo é que elas vão facilitar muita coisa. É possível que as startups, muitas startups, elas criem aplicativos que podem facilitar demais o processo. Mas um aplicativo, por exemplo, que faça vocação hereditária. Você bota lá, o sujeito morreu, qual a idade, casado, quantos filhos, regime de bens, você bota esses dados, sai a partilha. Sai o quião de cada um, sai... Isso é uma coisa que pode acontecer.
essa parte do visual law que eu comentei, né? Startups podem ajudar a desenvolver essas técnicas de apresentação dos casos, né? Apresentação dos casos na arbitragem, apresentação dos casos no judiciário. Podem criar, como aconteceu aqui nesse período de pandemia. Quantas startups criaram esses sistemas de comunicação à distância que estão aí ajudando a vida de tanta gente, né? Enfim, elas são tecnologia. Tecnologia podem ajudar bastante. Professor, diante dessa condição toda que a gente tem passado, e também, se a gente pegar, por exemplo, o processo civil de 2015, foi uma modernização de fato nas relações jurídicas a partir de 2015 com o novo CPC? Eu acho que o CPC avançou muito, é um CPC muito atual, não por acaso, é um CPC que está dando conta da pandemia. O CPC não foi um obstáculo para a solução dos problemas que a pandemia causou para os processos. O CPC foi uma solução. O CPC deu infraestrutura normativa para todas as soluções processuais necessárias para o tempo de pandemia. Uhum. Isso mostra como o CPC é um código realmente atual, contemporâneo e muito útil. Fred, nesses momentos assim de aperto, o direito é chamado, né? Os profissionais do direito também, como você, né? A gente está aqui fazendo essa entrevista e as dúvidas pairam todas no ar e a gente sempre procura, né, aquelas pessoas que é referência, que pode dar uma solução. Então, assim, quando a gente está nesse momento, a gente procura sempre o direito e procura as pessoas que têm alguma coisa, né, que pode oferecer e tudo. Como é que você se sente nesse momento, né? Às vezes eu fico assistindo as suas lives também, do Nelson Rosenwald também, e tantos outros, né? Do Rodrigo Cunha Pereira. Então, como é que a gente pensa, e como é que você pensa também, quando é chamado para resolver essas questões, que as pessoas dizem, não, vamos atrás do advogado, porque o advogado resolve, né? Como é que é lidar com toda essa expectativa e como é que é lidar com tudo isso? Esse desgaste também que às vezes gera, né? Porque está todo mundo em casa, está todo mundo querendo uma solução para um monte de coisa. Por um lado, é uma delícia, né? É uma delícia porque a sua inteligência é provocada a todo momento para questões até então não pensadas. Então você fica vivo, me mantém vivo, né? Uhum. Vivo e vivaz. Por outro lado, é muito desgastante, né? Porque exatamente pelo mesmo motivo, você não para. Então, você tem que ficar com problemas muito complexos, E problema complexo, ele tem dupla característica, né? De um lado, ele tem natureza complexa. Ele não é só consumerista, ele é consumerista de família, é sanitário, é concorrencial. Ele é complexo pela natureza e é complexo também porque ele permite várias soluções. Várias soluções são possíveis, são cogitáveis. Então, isso realmente é muito desgastante, por outro lado. Mas no balanço eu gosto. Uhum. Deixa eu refrescar um pouquinho essa conversa, que a gente está indo para a parte final. O que a Bahia te deu? Eu sou, Ederson, eu sou baiano. Minha vida toda que eu me desenvolvi aqui. Eu sou produto de Salvador. Eu sou um produto de Salvador. Essa pessoa que está aqui, que produziu, foi um ambiente de Salvador. Inclusive o fato de eu ter estudado fora, eu fiz doutorado em São Paulo, porque em Salvador me inspirou a fazer doutorado em São Paulo. Curioso isso, né? E eu devo muito ao meio ambiente em que eu cresci. A Salvador dos anos 80 e do início dos anos 90, período do meu, digamos assim, no meu amadurecimento, foi decisiva para ser a pessoa que eu sou. Então, eu não quero ser clichê e citar Gil, aquele abraço, mas é por aí. Se hoje eu sou uma pessoa conhecida, se você de Minas Gerais está me entrevistando,
querendo falar comigo, deve ser porque você acha que eu tenho alguma coisa para dizer. Boa parte disso se deve ao meu ambiente em que eu me desenvolvi, que é o meu ambiente dessa cidade, que é uma cidade singular. Essa pergunta que eu te fiz, eu fiz ela para o João Willis também, no dia que eu entrevistei. E a gente tem um público muito bom aí na Bahia, por isso que eu faço essas perguntas também. Agora, para a gente finalizar... É um pouco mais novo que eu, né? João Willis deve ter feito faculdade, quando eu fiz faculdade também, ele deve ter os seus 40, 42. Por aí. Ele fez faculdade de comunicação, que era na rua, na frente da faculdade de Direito, né? Então, nós somos mais ou menos contemporâneos, embora ele seja um pouco mais novo que eu. Uhum. O Frege, a gente está indo para a parte final, para o encerramento do programa. Eu queria te perguntar, eu queria que você fizesse uma colocação, porque às vezes as pessoas... isso é uma das coisas que eu ouço muito, principalmente quando eu fiz Direito da Milton Campos, que era o glamour da profissão, né? Então as pessoas entram às vezes no campo do direito esperando um glamour, esperando alguma coisa. E quando a gente entrevista pessoas como você, como outras pessoas que já passaram, o próprio Eros Grau já passou por aqui, a gente percebe, né, e deixa esse recado para as pessoas, que a simplicidade é o caminho. Entender o caminho da simplicidade talvez seja a coisa mais dura na área do ensino. O que você diria para esses alunos e para essas pessoas que estão hoje militando no direito com relação a não só a aplicação, mas a convivência no campo jurídico? Mas é uma pergunta muito boa. O que eu posso dizer é o seguinte: se você pretende que a sua profissão lhe transforme, lhe dê glamour, lhe torne algo que, diferente do que você está pensando muito mal. A glória, o glorioso é você não mudar e continuar sendo quem é. Pouco importa o lugar onde você tenha chegado por conta da sua profissão. Eu tento ser a mesma pessoa que eu sempre fui. Mais gordo, mais velho, mas substancialmente a mesma pessoa. Para mim, eu tento fazer isso todo dia. Então, para mim, a glória o glamour que a profissão me deu foi ter me permitido não deixar de ser quem eu sou. Pensar nesses tempos é fundamental, Fred? Pensar é fundamental sempre. Uhum. Sempre. E Milor Fernandes, né? Milor Fernandes. Livre pensar é só pensar. Livre pensar é só pensar. Milor Fernandes, um dos maiores filósofos do Brasil, de todos os tempos. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa maravilha de conversa com o professor Fred Didier. Fred, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, viu? Foi um prazer, uma honra muito grande. Tenho que agradecer 2 vezes por você ter aberto sua casa, aberto a porta para a gente poder, as portas, né? Para a gente poder fazer um programa tão bacana e tão simples assim como esse, para que as pessoas entendam que a gente está diante de um momento em que a gente precisa de mais amor e mais simplicidade. Muito obrigado, viu? Valeu, meu caro. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Grande abraço, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral com uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.